uma banana, uma maçã, ela fica pensando quantas calorias tem, se ela vai engordar. Se ela comer aquilo, ela vai ficar com uma barriga muito grande. Você acha que a pressão por um corpo perfeito tá maior hoje em dia? Que uma coisa é fazer o exercício físico em busca de saúde e até uma perda de peso saudável. Outra coisa é quando esse exercício ele entra como uma forma de punição. Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um Bora Treinar podcast. Hoje eu tô com a Teresa Miller, que é psicóloga, especialista em transtornos alimentares. Como que você tá, Teresa? Tudo bem, é um prazer estar aqui no canal. Muito feliz de estar aqui. Tudo certo. Boa, perfeito. Galerinha, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre questões relacionadas a transtornos alimentares, como a nossa mente muitas vezes acaba sabotando a gente em processos de emagrecimento, em qualquer processo que a gente está buscando ali uma melhora do nosso corpo, né? Muitas vezes a nossa mente acaba sabotando bastante. E como a Teresa é especialista em transtornos alimentares, primeira coisa que eu quero perguntar para você, Teresa, o que são transtornos alimentares, né? Explica pra galera aí o que que é isso, que às vezes a pessoa nem tem ideia do. Os transtornos alimentares, eles são padrões extremamente disfuncionais na alimentação, na relação com a alimentação e na relação com o corpo. Dentro do Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, existem vários transtornos alimentares. Só que tem alguns que são mais recorrentes que aparecem na clínica, que são compulsão alimentar periódica, anorexia nervosa e bulimia nervosa. Então, são transtornos, cada um vai ter suas especificidades, mas cada um deles a pessoa vai ter um grande sofrimento com relação com a alimentação e com a relação com o corpo. Para a gente diagnosticar como um transtorno alimentar propriamente dito, precisa passar por um profissional, seja um psicólogo ou seja um médico, para que a gente possa entender se trata de um comer transtornado, ou seja, a pessoa tem um padrão disfuncional ali na alimentação, mas ainda não se enquadra como um transtorno alimentar. Aí a gente já consegue reajustar alguns pontos antes de se tornar um transtorno alimentar propriamente dito. Mas se a pessoa chega no consultório já com um transtorno alimentar, o tratamento vai exigir mais atenção, mais cuidado ainda, porque a pessoa já tem aquele padrão de alimentação e de relação com o corpo. Nesses transtornos alimentares que eu mencionei, a bulimia nervosa e a anorexia nervosa, as pessoas buscam um corpo cada vez mais magro. Então elas acabam tendo comportamentos disfuncionais para ter esse corpo mais magro e muitas vezes não conseguem, como na bulimia nervosa. A anoréxica geralmente não, ela tem um corpo extremamente emagrecido. E na compulsão alimentar pode até ter essa busca por um corpo mais magro, mas a pessoa vai ter episódios de compulsão alimentar tão frequentes que dificilmente ela vai ter um corpo magro. Muitas vezes, inclusive, ela chega na obesidade por conta da alta ingesta calórica. Entendi, Teresa. E você falando aí, explicando um pouquinho, eu acho que uma coisa que bateu uma dúvida até em mim, né? E muita gente vai ter, como conseguir identificar se a pessoa está entrando nesse processo. E até para, por exemplo, para pessoas próximas, para uma mãe que está olhando ali a filha dela, o filho dela, tendo uma coisa estranha com a alimentação, como que a gente consegue identificar? Tem alguns gatilhos pro público leigo que tá em casa, assim, falar, putz, ó, pode ser algo ali. Eu vou começar falando para as pessoas que podem ter o transtorno e depois eu entro no como os pais, cuidadores podem perceber essas questões nos filhos ou nos familiares. Se a pessoa, inclusive que estiver assistindo, começa a sentir que ela está pensando demais em comida, que ela está pensando demais em caloria, faz exercício como uma forma de compensação para perder peso, porque uma coisa é fazer o exercício físico em busca de saúde e até uma perda de peso saudável. Outra coisa é quando esse exercício ele entra como uma forma de punição. Por exemplo, a pessoa foi jantar com a família e no jantar ela já está pensando que ela já quer sobremesa, ela quer comer mais, ela quer pedir mais e ela já está pensando que no dia seguinte ela vai fazer, sei lá, 4 horas de exercício. Então esse se caracterizaria mais como a bulimia nervosa. Mas aí você já vê que a pessoa pensa de uma forma muito minuciosa, diferencia para cada caso. Mas, por exemplo, na anorexia nervosa, quando a pessoa começa a restringir demais a alimentação, que ela começa a ver o alimento como um vilão. Então, até, sei lá, uma banana, uma maçã, ela fica pensando quantas calorias tem, se ela vai engordar, se ela comer aquilo, ela vai ficar com uma barriga muito grande. Isso é, inclusive, um
um relato muito frequente que eu escuto. A pessoa pensar que se ela comer algo a mais do que o planejado, que muitas vezes é estabelecido por ela e não por um nutricionista, porque o nutricionista não vai passar uma dieta tão baixa em calorias, nutrientes, enfim, ela já pensa que ela vai ficar muito grande, que vai ficar deformada e muitas vezes a pessoa já está se vendo num formato muito maior. Então, se a pessoa estiver muito incomodada com o próprio corpo, muito incomodada com a alimentação, a gente já tem um alerta aí. Ela ainda não vai saber se é realmente um transtorno alimentar ou qual transtorno alimentar, mas esse é o momento de buscar uma ajuda, buscar um psicólogo ou buscar um médico para tentar entender melhor o que está acontecendo. E para os familiares, se começa a perceber que o filho está se isolando para comer, que não está querendo comer, antes ele almoçava e jantava com a família. E aí, de repente, ele já não quer mais, ou ele começa a restringir muito a comida, ou, inclusive, em caso de compulsão alimentar, a mãe ou o pai começa a encontrar muita comida no quarto do filho, muito pacote escondido, porque dá vergonha esses episódios de compulsão alimentar. Então, tudo isso que vai parecendo muito diferente de uma hora para outra com relação à alimentação dessa criança, adolescente, é um sinal de alerta. E na adolescência, pais de adolescente precisam redobrar essa atenção, porque na adolescência as meninas geralmente começam a pensar muito em emagrecimento, os meninos começam a pensar muito em academia, ganho de massa muscular. E até certo ponto, ok, isso pode ser saudável. Mas no transtorno alimentar ele ultrapassa esse limiar da saúde e vai para uma obsessão. Então os pais, precisam ficar atentos, né, a qualquer mudança de comportamento com relação à alimentação e mudança de comportamento, inclusive na fala, assim, no sentido de o adolescente ou a criança começou a falar muito mais em comida, muito mais em corpo, então já é um sinal de que alguma coisa está acontecendo ali. E deve ser complexo para conseguir identificar isso. Porque realmente, como você falou, é normal que um adolescente, por exemplo, ele vai mesmo. Eu sempre falo que eu vim para educação física porque eu vi o que o exercício fez de diferença para mim e de verdade. Aqui eu falei, putz, eu quero fazer isso com as outras pessoas também, porque melhorou muita coisa na minha facilidade de se comunicar, né, na autoconfiança que eu tenho. Eu era um adolescente muito tímido, magrelo, 1,85 m, 60 e poucos quilos, 70 quilos. E aí teve uma fase que eu entrei de cabeça nisso. Só que, como você falou, às vezes pode passar do limite, passa desse padrão saudável. E eu vejo em ambiente de academia muitas vezes acontecer isso, da molecada começar a ir para buscar, por exemplo, anabolizantes e buscar, para quem quer emagrecer, buscar remédios para emagrecer, dietas muito extremas. E aí a porta se abre, né? A pessoa vai meio que se afundando nesse caminho. E aí um ponto que para mim é importante em relação a isso, principalmente quando a gente está falando de adolescente, é o quanto as redes sociais pesam para isso. Você acha que a pressão por um corpo perfeito tá maior hoje em dia ou não? É só uma impressão que eu tenho aqui? Não é só uma impressão de forma alguma, porque cada vez mais os adolescentes estão muito expostos, a essas redes sociais e começam a se comparar. E muitas vezes o que é idealizado, tanto para o menino no geral, que é um corpo mais, fortalecido, para a menina um corpo mais emagrecido, começam a ver, seguir, acompanhar a rotina muitas vezes de influenciadores que ali o adolescente vê como: "Nossa, ele é muito disciplinado, ele é muito focado", e às vezes, ele está reproduzindo e mostrando ali como é a rotina de transtorno alimentar dele. Então no meu consultório eu atendo muito mais mulheres do que homens e dentro dessas mulheres tem meninas, tem adolescentes, e aí eu vejo quando começa esse ponto ali aos 14, 15 anos, de ver no Instagram ou no TikTok, influenciadoras que em sei lá quanto tempo, pouco tempo, perderam tantos quilos, estão musculosas e estão com o corpo definido. E aí elas começam a querer aquele corpo e tentar copiar aquela rotina, só que é uma rotina que não vai ser sustentada numa adolescente de 14, 15 anos, não tem como. Ainda está em desenvolvimento, ainda, tem uma rotina muito específica ali, que o adolescente precisa para ser saudável. Então, quanto mais essas, meninas e meninos, têm acesso a isso, mais eles entram nesse campo da comparação e que pode entrar nesse lugar mais disfuncional que a gente estava falando. Porque tem um limiar aí.
tem pessoas, como você falou, como teu exemplo, você buscou ali o exercício físico e te ajudou em diversos aspectos. Esse é o intuito principal do exercício físico, porque fortalece a autoestima, a pessoa começa a ver que ela consegue fazer coisas que ela não imaginava, se ela tem o desejo de emagrecer, ela vê que ela consegue. Então, possivelmente o teu humor na época estava muito melhor. Você estava se sentindo melhor, você estava conseguindo falar mais com as pessoas, se comunicar melhor. Então esse também é um sinal, você estava se sentindo bem, teu humor estava melhorando. Mas quando se entra nesse campo dos transtornos alimentares, geralmente o humor ele fica mais deprimido, fica mais ansioso. A pessoa ela fica muitas vezes hiperfocada naquele assunto. Então não existe outro assunto além de dieta, academia, exercício e você vê que tem um peso grande ali para aquela pessoa. E você falando isso, eu acho que é a principal coisa, então, né? É o humor, o quanto isso está te fazendo bem ou não, né? Porque outro dia eu estava conversando também, tem outro podcast com um terapeuta, a gente falou um pouco sobre essas questões. No meio da conversa ali, eu falei, pô, mas tem pessoas que eu conheço que vivem uma vida com várias restrições alimentares, que treinam muito, mas você percebe que ela tá bem naquele lugar, sabe? Ela consegue viver daquela forma e não faz falta para ela outras coisas. Ela treina 6 vezes por semana, às vezes mais de uma vez por dia. Mais de uma vez por dia, eu tô falando aqui de atletas já, tá? Eu convivo com alguns atletas e você vê a rotina da pessoa, ela não liga, fala assim, eu não vou comer bolo nunca mais. Para essa pessoa não faz diferença nenhuma. Eu acho que a grande dificuldade tá realmente na pessoa que tá acordando pensando no bolo e falando, putz, eu queria muito comer um bolo, mas eu não posso porque eu quero atingir X coisa, né? Então a tua cabeça, ela tá te levando para um lado, o teu corpo te puxando para o outro e é difícil viver nessa tensão, né? Você não consegue se equilibrar nisso. É exatamente isso, a pessoa ela começa a pensar demais naquilo, ela começa a pensar muito que todos podem comer e ela não, e ela vai ter um humor mais deprimido, né, se isso já entra num padrão mais disfuncional. Às vezes, essas pessoas que aparentemente estão muito bem, quando a gente entra na clínica, que é o lugar da sombra, você vê que tem muito sintoma junto, que é, por exemplo, os casos de anorexia nervosa. Geralmente, o perfil do anoréxico, ele vai passar para as pessoas, para o social, que está muito bem, que está emagrecendo, que está saudável, que não se importa mais, sabe, com a comida, que está fazendo exercício. E aí, quando vem para a clínica, ela continua, né, geralmente com esse discurso, mas aí pensa, nossa, mas todo mundo consegue comer, eu não posso. Eu não consigo isso. Se eu comer uma maçã, eu vou ganhar peso. Mas também tem as pessoas que, exatamente o exemplo que você disse, de atletas principalmente, que Sim, tem essa rotina e para eles tem tanto sentido aquilo, tem tanto propósito, que sim. não é um transtorno alimentar. Não tem como a gente, só com esses comportamentos que a gente vê de fora, entender. E eu vejo, assim, esses atletas que veem esse sentido em fazer muito exercício, em ter uma dieta mais equilibrada, controlada para o propósito, eles fazem daquilo a vida deles. Isso de forma alguma a gente vai patologizar, não é uma doença. Sim. Mas na minha clínica, principalmente, que eu atendo muitas meninas com anorexia, é um padrão muito parecido com esse de atletas, mas que aí na clínica a gente vê um prejuízo em diversas esferas. Não interagem mais com outras pessoas, eventos sociais são uma grande fonte de sofrimento, começam a ter um declínio seja no trabalho, seja na escola, porque a parte cognitiva precisa de nutrientes. E aí Sim. você vai percebendo que muitos aspectos vão se deteriorando. Então é algo que na clínica a gente consegue entender melhor. Mas existem esses perfis, assim, que eles são muito diferentes. A pessoa que vê sentido e propósito e a pessoa que só quer ter um corpo menor. E aí é que você vai falando, vai surgindo um monte de coisa na minha cabeça, mas. Perfeito. E aí vem outro ponto, né? Você estava falando sobre o atleta, eu nunca fui um atleta profissional, mas eu lutei a vida inteira, jiu-jitsu, vários esportes, eu pratico crossfit, que é um esporte também, mais do que um exercício, é um esporte, é uma competição. E eu sempre vi muito sentido em treinar muito forte, em fazer exercícios, ou até estar numa dieta um pouco mais controlada, por resultado nos esportes, não tanto por ter um físico melhor. É lógico, eu tô
olhando só do meu ponto de vista aqui, eu não sei, não é todo mundo que pensa assim, mas eu acho que deve ser mais difícil você fazer isso, ter esse propósito só por estética, a não ser que você tenha sei lá, você enxergue, né, que também é um problema, você enxergue que você vai ser mais feliz quando você chegar em corpo X, né? E aí você tá colocando a tua felicidade não no processo, mas sim, tipo, atingir algo. E é algo que eu vi muita gente passando, né? A pessoa falar assim, quando eu chegar em tal lugar, eu vou estar bem. E a pessoa chega e ela não se encontra ali, né? Então, vira uma busca sem fim, né? Tem muitos casos assim aí também, não? O que eu ia dizer para você é que você descreveu boa parte do sofrimento das minhas pacientes mesmo, porque elas até podem tentar encontrar um sentido, seja no esporte, seja numa alimentação mais saudável, mas o objetivo principal é sempre a perda de peso. E aí tem isso, sei lá, uma menina começa a academia e dieta com 80 quilos. Isso é muito comum ter um sobrepeso na infância e depois desenvolver um transtorno alimentar de anorexia, bulimia, enfim. E aí ela começa ali aquela rotina falando: "Não, quando eu chegar em 70 quilos eu vou estar bem". Aí chega em 70, "Não, quando eu estiver em 60 quilos eu vou estar bem". Aí chega em 60, "Não, não tô bem. Quando eu chegar em 50 eu vou estar bem". E aí começa o quadro a cronificar e ficar muito mais intenso. Então, acompanho meninas que já chegaram aos 38 quilos com 1,60 m, 40 quilos, então é um peso muito baixo. E aí, quanto menor o peso, dentro de um quadro de transtorno alimentar, pior vai ser o humor dessa pessoa, porque ela já tá desnutrida. E aí o corpo, ele já vai economizando tudo que ele puder. Eu vejo principalmente essa parte cognitiva e essa parte de humor que fica muito afetado. Claro que esses casos que eu tô falando são os mais graves. Na clínica, precisa trabalhar como a pessoa se percebe, porque muitas vezes ela tem uma distorção de imagem tão grande que não importa o peso que ela esteja, ela vai se ver com aquele peso que ela iniciou muitas vezes academia e dieta. E também é muito comum na minha clínica. A pessoa ter orientação de um médico para perder peso e ao invés dela escutar isso como, tá, vou me alimentar melhor, vou fazer exercício, ela começa a ficar obcecada por aquilo. E aí chega a esse lugar do nunca é o suficiente. Que aí a gente vê como a pessoa se percebe é muito diferente já da aparência real dela. E dentro disso, inclusive, tem muitas pacientes com distorção de imagem, quando elas vão comprar roupa, elas pegam um tamanho GG, porque elas acham que aquele é o tamanho delas, e às vezes o tamanho delas é um PP. Então a distorção de imagem é muito grande. As pessoas que estão fora ali, né, que estão vendo, é nítido. Essa roupa vai cair se você colocar. E para a pessoa, não, não vai cair. Que a distorção ali acaba alterando Caramba, muito essa não, percepção. não imaginava que chegava nesse ponto, porque realmente ela se enxerga de uma forma muito distorcida, né? Caramba. A anorexia nervosa é o transtorno alimentar com maior taxa de mortalidade, porque as pessoas chegam numa desnutrição e desidratação muito grandes, assim. E eu não sei se você já viu, se o pessoal já viu aquela imagem de uma menina muito, aparecendo assim um esqueleto dela se olhando no espelho e aí é uma mulher gorda geralmente. Essa é a descrição de como a anoréxica se vê. E a outra ponta, né, que é a vigorexia, pensando mais nos meninos. Eu sei que você, como você falou, você atende mais mulheres normalmente, até Uhum. porque é outro ponto também. Depois a gente fala um pouquinho mais, mas as mulheres elas Combinão. sofrem mais com essas questões. Isso é certeza. A pressão social em cima do corpo feminino é muito maior do que do masculino. Mas só voltando um pouquinho, depois a gente fala sobre isso, mas e a vigorexia? Normalmente o cara que se enxerga muito magro, é muito comum ver em academias, principalmente essas academias mais de bodybuilder e tal, a galera usando umas roupas muito largas, meio que pra se cobrir. Tá quente, o pessoal de blusa, sabe? E você olha, o cara tá forte, tá? Eu já tive aluno que chegou nesse extremo. Aliás, eu vou falar aqui dele um pouquinho. Eu vou resumir o máximo, porque é uma história muito longa, mas ele começou a treinar, ele tinha anorexia, ele era obeso, um adolescente obeso, ele entrou em um quadro de anorexia. Quando ele começou a treinar comigo, ele já estava bem mais magro, né? E aí, com um acompanhamento multidisciplinar, tá? Eu estava ali para ajudar no treinamento, mas ele tinha todo o suporte. Ele conseguiu ficar em um estado
legal, assim, quem tava olhando falou, não, tá bem. E o corpo dele teve várias mudanças, ele começou a ficar fortinho e tal, e o comer dele ficou. Parecia não tinha mais um comer transtornado. Ele só tava comendo bem e treinando bem. E aí chegou um momento que esse menino começou a ficar muito forte. E aí ele até parou de treinar comigo, foi pra competição de bodybuilder, tal, de fisiculturismo, foi pra outro caminho. E aí uma coisa que pode ter afetado ainda mais a cabeça dele foi começou a tomar anabolizantes. E aí eu sei que isso mexe muito. Enfim, mas resumindo, muito tempo depois ele entrou em contato comigo de novo, desesperado, que foi na época da pandemia, porque ele tava sem academia pra treinar e ele tava desesperado. Dava pra ouvir a voz dele, assim, o desespero mesmo. E aí eu tomei um baque, eu me assustei com esse caso. E o menino tava forte pra caramba, só que pra ele, o medo dele de voltar a ter um físico que ele não se identificava, ou aliás, o próprio físico dele, ele não se olhava e não tinha chego ainda, né, onde ele queria. Ele se olhava e falava, meu, eu tô muito magro ainda tô pequeno, eu preciso treinar, senão eu nunca vou chegar nisso. Então ele saiu de uma ponta para outra, né? Então é um sofrimento muito grande. A minha pergunta é, e essa galera com vigorexia é parecido ou não? Ou o transtorno é muito diferente? É, assim, a vigorexia, eu até vou confirmar depois, mas se eu não me engano, ela não tá ainda É, no transtorno, no manual diagnóstico de transtornos mentais. Então, a gente vê que existe esse transtorno, mas ainda ele não tá descrito ali pra gente. Eu talvez ele vou seja confirmar menor. depois. Mas talvez ele Oi? seja menor em escala, né? Menos pessoas com transtorno. Exato. E também o manual diagnóstico de transtornos mentais, ele vai se atualizando de acordo com o que vai sendo percebido no mundo. Então Sim. ele nunca está pronto, ele vai sendo atualizado, né, de tempos em tempos ele tem atualizações. Mas o que você está descrevendo e que existe a vigorexia, por mais que não esteja ali no manual, ela é muito parecida com a anorexia nervosa. E o que me parece é que é muito mais presente nos homens, que a distorção de imagem é grande, só que ao invés dele se ver muito grande ou gordo, como as anoréxicas se veem, ele vai se ver extremamente magro. E não importa o quanto ele faça de exercício, não importa o quanto ele ingira de calorias, faça uma dieta hipercalórica para ganho de massa, ele vai continuar se vendo como ele estava antes. E o sofrimento é muito parecido. Inclusive, na anorexia, é um transtorno que a gente fala que é egocintônico, que o sintoma ele está em sintonia com o ego. Ou seja, a pessoa não vê aquele sintoma como fonte de sofrimento. É o sintoma de não comer, de querer perder mais peso. Isso para a pessoa geralmente é disciplina, que é muito parecido com a vigorexia. Eu sou Uhum. muito disciplinado, então eu vou comer tantas calorias no dia, eu vou treinar tanto, eu vou usar anabolizante. Essa é a minha vida saudável. Só que o sofrimento tá justamente no que você disse. Não tinha academia aberta, aí você já vê o quanto tá disfuncional essa relação dele com a comida, com o corpo, mas é quando a pessoa não consegue manter aquela rotina. E na anoréxica, a mesma coisa. Se não tem aquele alimento que ela come, por exemplo, já ouvi também no consultório, a menina estava tentando dormir e ela lembrou que só tinha um ovo na casa dela. E tinha a família estava dormindo. E a família também come ovo. E ela só comia um ovo de manhã. E aí ela começou a pensar: meu Deus, e se acordarem antes e comerem esse ovo? E aí o que que eu vou comer? E aí eu não vou ter nada pra mim. E aí ela passou a noite pensando nisso, ela foi a primeira a acordar e comeu aquele ovo. Porque o sofrimento tá, e se eu sair desse meu padrão? Só que aí Entendi. no tratamento, tanto o personal como a psicóloga, é a gente buscar entender o que tá acontecendo para que a gente consiga orientar essa pessoa de que a parte ruim não é quando ela sai, né, a parte disfuncional é toda essa rotina e a função que ela colocou nessa rotina. Não tinha parado para olhar por esse ângulo. A pessoa, ela acha que aquela rotina tá perfeita, né? Ela tá sofrendo, mas ela não percebe que o sofrimento dela é por isso. Ela acha que o sofrimento dela é se ela comeu algo a mais. Provavelmente a pessoa, quando ela vai te buscar, ela tá um bom tempo já com a compulsão, né? Não é uma coisa rápida. Não, ela já e muitas vezes na anorexia eu não posso falar de vigorexia, porque eu nunca alguém com vigorexia me buscou, para tratamento. O que eu sei é de dados, enfim. Mas
quando a anoréxica vem para terapia, geralmente ela vem porque algum familiar tá quase que forçando, e muitas vezes tá forçando mesmo ela a vir pra terapia. Porque para ela, quem tá errado é quem tá achando que ela tá mal, porque ela tá muito bem. Como, por exemplo, foi o caso desse teu aluno. Possivelmente, algumas pessoas próximas a ele já estavam vendo: "Olha, tá indo demais, você tá muito melhor do que você se vê e tal", e ele devia pensar: "Não, você que não é focado, você que não é disciplinado. Eu que tô disciplinado, eu não quero me tratar, porque eu tô ótimo". Mas aí quando vem esses impactos na saúde física, emocional, psicológica, geralmente eles são trazidos pra terapia, eles não vêm por conta própria. Entendi. Vamos voltar e falar lá sobre o que eu tinha perguntado pra você. Por que que você acha que para as mulheres é mais complexo essa relação com a alimentação e com o próprio corpo? É só por pressão social, pressão externa ou tem mais fatores? A pressão estética é muito forte para o público feminino, essa pressão social. Eu lembro de quando eu era criança, eu ia no mercado e tinha aquelas revistas de perca 5 quilos em uma semana, perca 10 quilos em uma semana. Eram várias revistas de mulheres de biquíni e ali era muito normalizado. Hoje eu acho que já é menos comum isso, mas ainda a gente vê essa pressão estética, por exemplo, o que a gente estava falando no Instagram, no TikTok, nas redes sociais. Mas também tem um fato de que as mulheres, elas são mais estimuladas a falarem o que elas estão sentindo. Então é muito mais fácil uma mulher buscar terapia sem se sentir inferior, sem se sentir julgada, do que um homem, por exemplo. Ah, Para o homem buscar terapia, não é que ele não busque, mas muitas vezes ele vai esconder da família, ele vai, se sentir muito diferente por não ser tão forte, não ah, conseguir dar conta sozinho e tem que buscar ajuda. Então, inclusive, é um tópico que eu gosto de falar, porque os dados demonstram que as mulheres são mais afetadas. O que eu vejo na clínica, as mulheres são mais afetadas, mas as mulheres buscam muito mais ajuda. A gente não sabe quantos homens não buscam ajuda e têm transtorno alimentar também, tem um grande sofrimento com a alimentação. Os homens, eles são mais ensinados a lidar com a vida sozinhos, digamos assim, né, não vai chorar, não vai demonstrar sofrimento, então tudo isso fica muito reprimido. Nesse outro lado, né, uma parte boa de ser mulher nesse sentido, né, dentro de toda essa pressão estética, é que pra gente falar do nosso sofrimento é muito mais normalizado e naturalizado. você me deu, Dificilmente alguém vai falar: "Nossa, você é muito fraca por estar falando isso". você me deu um ponto que eu não tinha parado para pensar, mas faz muito sentido. E aí, analisando aqui o histórico de alunos, eu te falei de um, mas tenho vários alunos que têm transtornos alimentares, ou tive, né, durante a carreira. Um outro caso aí mais complexo que eu tive é de um jovem que também vou tentar resumir, mas a vida dele com várias questões. Ele sofreu muito bullying quando era pequeno, quando ele era mais novo, e ele foi engordando, chegou na a vida ali um jovem adulto com uma obesidade, 120, 130 quilos mais ou menos, nunca conseguindo se sentir bem com o próprio corpo, né? E aí, o caso dele já foi para compulsão alimentar, ou seja, ele tinha crises ali de comer muita coisa, comer potes de sorvete. Ele falava que às vezes ele misturava as misturas que, sei lá, a gente nem pensa que a pessoa vai fazer, sabe? Colocar arroz, feijão, sorvete, tudo junto e comer o mais rápido possível. E aí depois vomitava tudo, se punia tentando, sei lá, fazer treinos extremos e tal. E é um homem. E era uma coisa que ele falava, né? Ele tinha acompanhamento também com psicólogo, tudo, mas era uma coisa que ele falava. Ele falava, cara, as pessoas me julgam que eu tenho que ser forte, que não sei o quê, e eu não consigo, né? Eu tenho minhas dificuldades aqui. E é um aspecto que, apesar de eu ter visto isso, às vezes a gente não para pensar tanto, né? Que os homens também estão sofrendo, mas tenta segurar mais as pontas e talvez esse tentar segurar até dificulte mais. Dificulta, porque aí é muito mais difícil buscar tratamento. E Sim, aí, quanto menos se busca tratamento, menos dados a gente vai ter de homens com transtorno alimentar. sim. Então, todos os artigos que a gente tem também é com base na busca por tratamento, né. E claro que tem casos de internação, como a anorexia nervosa, que a família acaba levando, então fica mais difícil o cara conseguir lidar sozinho. Mas é muito diferente, né, para uma mulher buscar ajuda
e para um homem. Inclusive porque eu imagino que nesses ambientes de competição, de academia, em que se busca cada vez uma performance melhor, e que sim, tem muita gente lidando bem com isso, eu imagino que tenha muitos homens ali com grande sofrimento, mas não sentem que podem contar com a outra pessoa. Porque a outra pessoa vai dizer: não, você tem que ser mais focado, você tem que, sabe? Isso no geral, né? Claro que tem pessoas que vão entender, mas é mais difícil. Você falou de ambiente, e aí me veio uma outra dúvida do ambiente como um todo. E o quanto que o ambiente influencia nesse ponto da pessoa acabar desenvolvendo algum tipo de compulsão alimentar? Eu tenho certeza que. Tenho certeza não, mas eu acredito que a pessoa já tem alguma questão psicológica ali que meio que facilita dela desenvolver isso. Então, é como outras doenças psicológicas, sei lá, a pessoa tem uma tendência a desenvolver uma esquizofrenia, por exemplo. Eu sei que fatores externos, a vida que ela leva, o sofrimento que ela teve ali, pode ser um gatilho para ela desenvolver aquilo. Para a compulsão alimentar funciona da mesma forma? O ambiente tem um peso grande? Para todos os transtornos alimentares, inclusive eu esqueci de falar isso no início, mas todos os transtornos alimentares, eles são de ordem multifatorial. Então, diversos fatores vão influenciar para a pessoa desencadear e manter aquele transtorno. Seja o ambiente, seja a genética, seja aspectos psicológicos, emocionais. E no caso da compulsão, a pessoa muitas vezes ela cresce ou num ambiente restritivo ou num ambiente mais compulsivo, quando ela desenvolve a compulsão alimentar. Claro que não é algo determinante, que é um ou outro, mas eu tenho também pacientes que cresceram num ambiente em que a família falava muito de estética, de academia, de dietas, e a família fazia dietas muito restritivas e acabam inserindo esse filho nesse ambiente muito restritivo. E aí, quando a pessoa tem acesso ao próprio dinheiro, a comprar as próprias comidas, a manter a própria rotina, ela pode ir para esse outro extremo, que é a compulsão alimentar, porque viveu a vida numa grande restrição. Mas também existem famílias que têm já um comportamento mais compulsivo, que também não conseguem respeitar os sinais de fome e saciedade, acabam comendo, como o exemplo que você deu, de uma forma muito compulsiva, pote de sorvete, arroz, feijão. E aí o filho acaba entendendo que essa é a forma que se relaciona com a alimentação e acaba tendo episódios de compulsão alimentar e pode desenvolver o transtorno mesmo, porque aí ela sente um descontrole diante da comida, ela sente que aquilo é mais forte que ela, mas o ambiente influencia muito nessa relação, assim como aspectos emocionais, psicológicos e daquilo que a pessoa sente com relação àquela dinâmica familiar mesmo. Provavelmente não é só o ambiente familiar, né? Até o ambiente com os amigos, por exemplo. Acho que, por exemplo, voltando para uma adolescente. A adolescente está ali em um grupo em que as meninas estão todas falando sobre dieta. Tem muito do ambiente social e das adolescentes na escola, e até estava pensando que a questão ela vai ficando cada vez mais complexa, porque às vezes a pessoa cresce num ambiente familiar mais compulsivo ou mais restritivo, aí chega na adolescência, vê as colegas querendo emagrecer mais, ou no caso dos meninos, falando de mais massa muscular e tal, então vai virando, parece que vai tendo mais nós nessa história, né. E aí a pessoa tem a referência da família, tem a referência do ambiente que ela está inserida ali na escola, tem a cultura falando de como você deve seguir a tua rotina alimentar, rotina de exercício, e tudo isso vai deixando com que esse tema fique mais difícil para a pessoa lidar. Ele não vai facilitando. E até eu tenho o fato de que tudo vai envolver comida, né, se a gente pensa em festas, vai envolver comida, se a gente pensa em reunião de amigos, vai envolver comida. Diferente de alguém que acaba tendo abuso de álcool, por exemplo. A pessoa consegue, né, quando ela passa pelo tratamento, viver sem mais nenhuma gota de álcool na vida. Com a alimentação, isso não é possível, né, ela vai estar sendo exposta àquilo que é difícil para ela o tempo todo, várias vezes ao dia. Outro ponto que eu também nunca tinha parado para pensar. Realmente, a pessoa não vai conseguir se livrar disso, né? Ela vai ter que comer a vida inteira. Como você falou, as pessoas vão estar o tempo inteiro ali, sei lá, às vezes oferecendo comida ou algo do tipo, talvez para alguém que tenha uma compulsão alimentar.
e trabalha, sei lá, X no escritório lá, as pessoas estão comendo alguma coisa, você quer, e a pessoa às vezes vai lá e come e depois se sente culpada por conta daquilo, aí retroalimenta esse ciclo, porque aí ela se sente culpada, aumenta a ansiedade e ela vai cair talvez em um quadro de compulsão mais tarde. Se a gente for pensar em pessoas com uma compulsão, né, nesse exemplo, se ela sabe que no dia seguinte vai ter uma festa no escritório, e que vai ter salgadinho, vai ter doce, ela já pode estar pensando a semana anterior sobre aquilo. E pensando, não, eu vou me controlar, eu não vou comer, eu não vou colocar nada na minha boca porque eu vou resistir e tal. E aí, chega no dia, ela tenta pegar um. E aí alguém fala, mas não vai pegar mais? É só isso? E aí já começa, ela já se culpa. Assim, é difícil ter episódio compulsivo na frente de outras pessoas porque dá muita vergonha. Ela vai controlar ali na frente das outras pessoas, mas é o que você falou. Depois, ela pode já estar tão carregada daquilo que ela pode passar no mercado, comprar tudo que ela for vendo na frente e já ter esse episódio de compulsão alimentar sozinha. Muita gente deve estar aqui pensando, falando, pô, mas eles estão aí falando sobre compulsão alimentar, sobre dietas extremas, sobre vários pontos aí que podem ser prejudiciais para mim. A pessoa deve perguntar para você aí, como que eu emagreço? Então, sem essa preocupação inteira, sem viver contando cada caloria. O que você fala para as pessoas que chegam te perguntando esse tipo de coisa? Provavelmente deve ter bastante gente. Tem muita gente, principalmente mulheres, claro, buscam a terapia porque elas têm compulsão alimentar ou uma bulimia nervosa e elas querem perder peso. E aí o que precisa ser trabalhado é a relação com a alimentação, porque geralmente as pessoas com transtorno alimentar de compulsão alimentar ou bulimia nervosa, que é o transtorno que tem a episódio de compulsão e métodos compensatórios, seja exercício físico, indução de vômito, etc. Elas têm uma rotina muito desorganizada. Então, geralmente, a pessoa que pensa, não, amanhã eu vou começar a dieta, aí come uma alface no almoço e uma maçã à tarde. Ela vai ficar com muita fome, vai chegar à noite, ela vai estar morrendo de fome. E aí ela não vai conseguir comer um prato ali com atum, arroz e feijão. Ela vai pegar muita coisa. Então isso é muito comum, é uma rotina muito desorganizada, muito bagunçada, com muitos períodos sem comida, com pouca comida e depois muita comida. Aí fica sem fazer exercício, aí depois faz muito exercício. Então o primeiro ponto é ajustar essa rotina, para que ela não chegue naquele momento que ela tem mais fome, geralmente à noite, já morrendo de fome, que ela já tenha se nutrido ao longo do dia para evitar esses episódios compulsivos. Então, a primeira coisa é ajustar essa rotina da pessoa, né? Ajustar o sono, hidratação, e por isso que é preciso um tratamento multidisciplinar, né? A psicóloga, a nutricionista, o personal, o médico que vai adaptando. Mas geralmente no primeiro momento eu já oriento para ir para a Nutri, para fazer toda essa organização. E na terapia a gente vai entendendo o que ela está conseguindo seguir, o que ela não está conseguindo seguir, por que que ela se sente tão ansiosa em tal período do dia, por que se Sim. sente menos. A gente vai entendendo mais esses pontos. Mas claro que esse é o primeiro ponto da organização, mas tem sempre uma função. A gente fala que todo sintoma tem uma função. Às vezes os episódios compulsivos é porque ela está engolindo tudo na vida dela, é difícil filtrar o que ela vai digerir, o que ela não vai digerir, e a comida acaba sendo um reflexo daquela relação disfuncional. Então, vários pontos que a gente vai pegar, entender o que que aquilo diz da história dela e como que a gente pode reorganizar, porque não é determinante, né, que ela teve uma vida de tal forma, aprendeu a a alimentar de tal jeito, a se relacionar com o corpo de tal jeito, que isso vai se manter para o resto da vida. Uma coisa que, pra mim, às vezes, até eu acho que muita gente tem dificuldade de fazer isso, porque é mais difícil de vender o processo. As pessoas me buscam falando assim, Rafa, eu quero emagrecer. Eu sempre falo, uma dor de cabeça de cada vez. É meu ponto. Na primeira conversa ali, porque as pessoas sempre perguntam tudo. O que eu vou fazer aqui? Tá uma dor de cabeça de cada vez. Você não treinava, você odeia academia. Normalmente as pessoas que me buscam, elas odeiam, ou pelo menos acham que odeiam academia. Depois elas começam a gostar, começam a entender ali que o corpo delas precisa de movimento. Mas é o que eu falo, vamos estabelecer uma rotina de treinamento. Então, você vai treinar 3 vezes por semana? Vamos fazer 2 semanas esses 3 treinos certinho. Fizemos isso? Agora, vamos estabelecer a sua alimentação. Como que tá? Vamos melhorar a qualidade da alimentação. Não vamos pensar em restringir nada. O que você está comendo? Tá tudo errado. Você acorda comendo salgadinho e bolo e tal, não sei o quê. Por que não vamos trocar por uma fruta? Vamos tirar aos poucos as coisas também.
né? Não adianta tentar mudar tudo de uma vez. Então, qual que é meu ponto? É que muitas vezes eu até entendo que a galera, ou em rede social, ou presencial, vai lá e fala, não, vamos resolver tudo aqui porque vende fácil, né? Só que você vende fácil, só que você não mantém o aluno, ou você, no teu caso, não manteria o paciente. Se a pessoa chegar para você, Tereza, eu quero isso aqui, você falar, não, eu resolvi uma semana. Se você não resolveu, você fez essa promessa, a pessoa vai falar depois, pô, não resolveu, vou largar, vou atrás de outra pessoa que resolva. Então, uma coisa que eu falo, que eu tenho bons resultados aí, eu tenho uma carreira de sucesso e muito se deve a isso, de eu alinhar as expectativas com meus alunos e falar, ó, é um processo, a gente vai ter que mudar várias coisas e se eu tentar mudar tudo de uma vez, você não vai conseguir. Algumas pessoas, poucas, até questionam, pô, mas eu queria resultado mais rápido, tal, não sei o quê. Mas aí eu explico o processo e normalmente as pessoas já tentaram por esse outro caminho, sabe? Aí eu falo, você tentou várias vezes. Quem que você conhece que foi por esse caminho e deu certo, né? E as pessoas, elas param para refletir, elas falam, realmente, não conheço. As pessoas que conseguiram, elas organizaram a vida, elas aprenderam a gostar da academia, elas aprenderam a conhecer melhor o paladar, o que ela gosta de comer e aceitar melhor, se aceitar melhor. Só que a mente humana é bem complexa, é difícil a pessoa ter essa visão, né, sozinha. É isso mesmo. E assim, a tua abordagem com os teus clientes, alunos, é a mesma que eu tenho, né. Se uma pessoa chega falando assim: "Ai, eu quero emagrecer e eu preciso fazer terapia porque eu quero emagrecer". Aí eu falo: "Antes a gente precisa trabalhar a tua relação com a comida, a tua relação com a vida, né, qual que é o sentido do transtorno alimentar aí, né, dessa, às vezes, obesidade, enfim, porque não é da noite para o dia, e também não é da noite para o dia que a gente vai resolver isso, você sabe, tem profissionais que vendem isso, né, que você vai emagrecer muito em pouco tempo, que você vai resolver a compulsão alimentar em tanto tempo, mas são falsas promessas e que, infelizmente, a pessoa que está em muito sofrimento vai ver aquela propaganda e vai pensar: "Não, é nisso que eu vou porque eu quero resolver". Só que não vai resolver. Essas melhoras muito rápidas não são sustentáveis a longo prazo. Ela até pode conseguir manter em uma semana, uma rotina muito diferente e tal, mas isso não vai ser sustentável. Se ela tem uma rotina mais sedentária, com uma alimentação, menos rica em nutrientes mesmo, ela não vai conseguir na semana seguinte treinar 5 vezes na semana e comer, comida de verdade nas refeições e de uma forma, organizada. Não vai conseguir, e não é porque ela é fraca, não é porque ela não é disciplinada, é porque o hábito ele se constrói com os comportamentos repetitivos dia a dia por um período de tempo, né, mas as pessoas elas querem cada vez mais tudo muito rápido, porque elas estão em sofrimento. É, Mas, a gente vai contra a corrente, porque, eu jamais vou vender o meu trabalho como essa melhora muito rápida, porque não é assim, não é assim que funciona. e como você falou, né, a pessoa tá em sofrimento, então você entende, eu entendo, a gente entende a pessoa ir por esse caminho, né? A pessoa busca algo muito rápido porque ela acha também que ela vai conseguir um resultado ali e vai resolver outras questões, né? Eu gosto de usar como exemplo, ó, vou até mostrar aqui pra galera, ó, tá vendo esse monte de instrumento ali atrás? Sim, eu gosto muito de música. De novo, aqui contando minhas histórias, meus casos. Quando era moleque lá, pô, vou tocar guitarra, pô, isso é muito legal, vou subir no palco. E realmente é muito legal, você sobe no palco e as pessoas cantam. E eu queria tocar melhor. Aí eu olhava, falava, putz, eu quero ser o melhor guitarrista e tal. Só que tem uma coisa que você olha pra, sei lá, pro seu entorno, você fala, falta algo, por que eu não tô tocando melhor? E é muito fácil você achar que você comprando uma outra guitarra vai te facilitar a tua vida. E quando você tiver aquela guitarra, você vai ser o melhor guitarrista. Aí você vai comprar outra guitarra. Ah, não, agora eu vou comprar X equipamento. E vou comprar não sei o quê. E a gente brinca, né, no meio que é a equipamentite. É uma doença séria que as pessoas têm ali. E eu tenho essa equipamentite nisso e com fotografia também, que é outro hobby que eu tenho. Então você vai, vamos comprar mais outra câmera, mais lente. Só que chegou um momento que eu olhei uma parede cheia de guitarras e eu falei, putz,
não é isso, tá? Caiu uma ficha para mim que, tipo, não que causasse um sério problema na minha vida, nem nada do tipo, mas eu percebi que não era comprar mais guitarras, talvez estudar mais, se esforçar mais naquilo, parar mais tempo, ouvir mais música, enfim. Tem várias ferramentas ali que vão me ajudar. E aí, chegando no ponto aqui, às vezes a pessoa também acha que quando ela vai emagrecer, como a gente falou antes, quando eu chegar em X peso eu vou ser feliz, quando não sei o quê. E às vezes a pessoa demora muito para se tocar, que não é comprar mais uma guitarra, né? Que se inserir ali em um processo e gostar do processo. Isso também é importante, porque se for algo que te machuca, também você não consegue manter, né? Se, por exemplo, eu tenho uma dieta aqui que é horrível comer isso aqui, eu só como X coisa, pode ser até funcional, né? Você vai ter resultado com aquilo, mas se você odeia aquilo ali, você não consegue manter. Então você tem que tentar se entender melhor com tudo. Aí, finalizando, que eu quero fazer uma pergunta sobre tudo isso aqui, apesar da toda essa bagunça, a pessoa está nessa dificuldade. E ela, ao mesmo tempo, ela não está conseguindo se encontrar. Ela, tipo, fala, putz, como que eu acho o meu caminho? E você falou de autoaceitação ali atrás, né? Que a pessoa tem que se aceitar também, ela tem que se entender. Mas na minha visão, essa autoaceitação, que às vezes as pessoas vão por um caminho extremo para tudo, é confundida com conformismo. Né, da pessoa, então eu vou me aceitar do jeito que eu sou e vou simplesmente ser assim. Eu não posso querer evoluir, eu não posso querer ser mais magro, mais forte ou o que for. E não é isso que a gente tá falando aqui, né? Se autoaceitar é uma coisa, se conformar é outra. E aí eu queria que você, como psicóloga, falasse um pouco sobre essa dualidade aí, que não tem que ser nem 8 nem 80. Você falando isso me lembra uma frase que, se eu não me engano, é do Carl Rogers, eu preciso confirmar também, mas que ele fala assim, que quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. E pra mim essa é a base, porque se eu não aceito o momento em que eu tô, eu não vou conseguir mudar. Se eu tô em negação com o meu corpo, com a minha relação com a comida, eu não vou conseguir mudar. Então o trabalho é aceitar que, ok, hoje eu não faço exercício, hoje a minha relação com a comida é muito difícil, eu aceito que essa é a minha realidade. A partir do momento que eu aceito, que eu encaro de frente, que é como a metáfora é assim, de olhar no espelho e ver, ok, essa sou eu hoje, mas isso não determina que essa serei eu daqui pra frente. Então eu preciso encarar o que eu faço hoje, a minha rotina hoje, para então começar a mudar os comportamentos, os sentimentos, os pensamentos, porque o mundo interno ele vai refletir muito em como a pessoa vai se colocar no mundo. Se ela se sente muito incompetente, muito incapaz, enfim, dificilmente ela vai conseguir manter um comportamento mais adequado para aquilo que ela quer. Então precisa trabalhar essa parte emocional para que ela consiga ver que sim, ela é capaz, que ela consegue rever todo esse conceito que ela tem sobre ela mesma e começar a mudar a rotina. Só que não é uma coisa para depois a outra coisa acontecer. Inclusive, eu estava falando isso com um paciente ontem, que ele começou a emagrecer, ele estava num quadro de obesidade, grau 2 ou 3, se eu não me engano. E aí ele começou a fazer exercício físico, começou a cozinhar, se alimentar bem e tá na terapia há 3 anos. E aí ele fala assim que porque ele começou a fazer a terapia, os exercícios e mudar a alimentação, ele se vê capaz hoje. Não é um pilar só, precisa de todos, né? Com a terapia ele entendeu onde ele estava, por que ele ao longo da vida ele desenvolveu aquele comportamento alimentar, aquela relação com a alimentação e começou a entender por que ele não conseguia manter aquela rotina, que ia muito além do que força de vontade naquele momento. Então, aprofundando todos esses aspectos, ficou mais claro para ele e ele começou a conseguir ir na academia à noite. Depois ele começou a cozinhar. Agora ele já vai na academia de manhã. E isso a gente tá falando ao longo de 3 anos. Que ele tá perdendo muito peso de uma forma extremamente saudável, sabe? Então, tudo isso vai aumentando esse senso de capacidade da pessoa. Mas para isso, lá atrás, ele teve que aceitar. Tem uma coisa que eu também falo, que todos os processos são difíceis, pelo menos os processos que levam a gente para algo grande, algo que a gente vai construir, e vai ter pedra no caminho, vai ter dificuldade. E quando eu olho e falo, putz, eu não consigo, a chance de você desistir aumenta exponencialmente, né? Agora, quando você começa a entender que você pode fazer, a chance de você persistir e ter resultado aumenta junto, né? Então você precisa acreditar. E eu acho que realmente a terapia é uma ferramenta para identificar
os erros, os acertos, onde eu quero ir, onde eu tô, né? Conseguir fazer uma autoanálise, né? E a terapia vai ajudar a pessoa em diversos aspectos. Então, se você pode, faça terapia. Eu acho que, eu não tô fazendo propaganda aqui para os terapeutas, mas eu acho que é muito importante. Tanto que outro ponto que eu falo muitas vezes com meus alunos é isso. Eu tento entender quais são as necessidades ali com as ferramentas básicas que eu tenho. Óbvio, eu não sou terapeuta, não sou psicólogo, mas com as ferramentas que eu tenho é tentar entender. A pessoa fala, Rafa, eu preciso de um nutricionista. Aí eu tento entender qual nutricionista que eu vou indicar para essa pessoa. Tem pessoas que eu já indico alguém que é mais de performance, porque você percebe que a pessoa vai se dar bem com aquilo. Outros vão para um nutricionista comportamental, sabe? Então eu te falo, esse aqui talvez seja mais interessante para você. Tem pessoas que eu falo sobre questões de terapia. Pô, você já fez, tal, para você é interessante, talvez seja, né? Não sou tão direto, mas talvez seja interessante, algo que pode ajudar a você ter melhores resultados no processo. Então, eu acho que realmente se autoconhecer é muito importante. E as pessoas têm muita dificuldade com isso. Mas aí eu quero falar um outro ponto aqui, eu quero falar uma dúvida para você, que as pessoas estão aí falando, tá, tô entendendo tudo isso, tal, mas me dá uma coisa aqui para eu começar, já que você falou que eu preciso acreditar, eu quero um mínimo de resultado aqui, um mínimo de mudança que eu consiga fazer agora. Pensando ali na pessoa que tá em casa vendo. O que você pode falar assim? Eu sei que nada é fácil, tá? Tô simplificando muito aqui, mas algo que a pessoa pode fazer agora, sozinha em casa, para falar, eu vou começar a melhorar a minha relação com a comida. Sozinho aqui, tem alguma ferramenta que, tipo, seja universal, que pode ajudar a pessoa a melhorar a relação dela, ou não? Não tem como simplificar tanto assim na mente. Realmente vai ter que pegar caso a caso. Eu tô pensando aqui, porque eu adoraria falar pra você que tem uma forma, assim, universal da pessoa começar a melhorar essa relação dela com a comida. Mas o que me vem à mente é a pessoa começar a buscar boas referências, de pessoas, né, se vai buscar na internet, por exemplo, buscar pessoas que falam da relação com o corpo e com a comida de uma forma mais humanizada, mais amorosa. Não naquele sentido de, ai, menos 1 quilo, menos 2 quilos, sabe, no sentido competitivo que vai aumentar essa pressão, muitas vezes, inclusive da pessoa que tá vendo. Ela pode ler livros sobre hábitos, sobre como é a relação dela com a autoestima, porque tem muitos pilares que estão envolvidos na relação com a alimentação. Mas um ponto que é crucial é a pessoa começar a perceber como que ela fala com ela mesma. Porque dentro da gente, a gente tem um monte de voz falando o tempo todo. E tem vozes que predominam mais. Na relação com a alimentação disfuncional, vai ter uma vozinha ali falando: "Ah, você precisa comer mais", ou "Você precisa comer menos", "Ah, você tá muito gordo", "Ah, você tá muito magro", "Ah, você tá muito fraco". E começar a questionar essa voz, né, o quanto essa voz tá alinhada com a realidade, sendo que aquela voz para ela é uma realidade, mas assim, o quanto ela tem evidências daquilo ser verdade, o quanto ela não tem, para que ela consiga entender mais onde ela tá, né, como que é essa relação consigo mesmo. Porque nesse sofrimento com a alimentação, e as pessoas que buscam a terapia, predominantemente elas vão ter vozes internas muito punitivas, muito duras, muito rígidas. E se a gente não trabalha essa questão com os pensamentos, o comportamento ele não vai se manter, porque Entendi, não tem como. entendi. Mas ainda assim é complexo, não é nada que a pessoa consiga, né, Não, não muito é. Não, rapidamente. é que eu fui pensando aqui, eu falei, putz, talvez tenha qualquer coisa assim, mas realmente é algo muito complexo, né? Tem uma dificuldade que eu tenho às vezes de passar informação, tô trabalhando muito isso para tentar simplificar e entregar mais a minha mensagem para as pessoas, porque a gente tem que entregar a mensagem. E eu tô aqui tentando ajudar, né? Não é só por crescer na carreira, enfim. Mas muitas vezes na vida, as pessoas perguntam: Ah, Rafa, qual exercício que é melhor? E a minha resposta sempre foi: depende. E tentar analisar o todo, porque é isso, na verdade depende de cada pessoa. Mesmo que a gente melhore essa pergunta, a gente tem que melhorar ela num nível absurdo para eu conseguir te dar uma resposta, bater ali, é isso aqui. Vamos falar um exemplo na educação física. Ah, o que é melhor, agachamento ou leg press? Depende. É para quem? Porque tem um monte de coisas ali que eu vou ter que entender para falar, isso aqui é melhor para você nesse caso, principalmente na nossa mente. Eu acho que isso é ainda mais pesado. A gente tem que entender cada pessoa, cada indivíduo e pegar o histórico dela, entender todo o processo
Mas eu concordo muito com você, é isso. Eu acho que referências, elas ajudam muito, né? Se você tiver boas referências, a tendência é que você se desenvolva bem, porque você está entendendo ali melhor a situação e se entendendo melhor também, né? Então é isso. E tentar não ficar seguindo essa galera, como você falou, que, tipo, tá te levando para baixo, né? Às vezes você tá seguindo algo e não tá te fazendo bem, né? Eu acho que tem muita gente, eu vejo alunos falando, putz, olha isso aqui e tal, e a pessoa falando com um certo ressentimento de coisa de rede social, sabe? Ela olhando, putz, olha isso aqui, eu não consigo fazer isso. Fala, meu, será que isso aí é a realidade mesmo? Será que todo mundo consegue fazer desse jeito aí? Talvez seja melhor você parar de seguir esse tipo de coisa e focar em você mesmo, né? É que é difícil, né? Outra questão. Como que o pessoal lida com essa questão de comparação? É um problema que é muito grande também, e com rede social que a gente falou de novo aqui. Normalmente o pessoal que tem alguma questão relacionada à compulsão alimentar ou a qualquer problema, a comparação é muito forte para eles normalmente? Eles se comparam muito com os outros? Muito, é muito presente, inclusive nessa voz interna que eu falei antes, é como se dentro dessas pessoas tivesse uma voz ali falando assim: "Olha, aquela pessoa ali tá muito melhor que você, aquele cara tá bem mais forte, aquela mulher tá bem mais magra, ela começou há menos tempo, ela tá bem mais bonita". Então isso vai fazendo com que a pessoa se sinta cada vez pior. E aí é na terapia que a gente consegue trabalhar isso, né, em todos esses aspectos que a gente falou, na nutrição, na academia, enfim, que vai fortalecer essa pessoa, mas ela precisa entender esse aspecto emocional, que é muito presente nessas pessoas que têm transtornos alimentares. E a comparação até certo ponto, ela dá um referencial de onde eu tô, né, eu entendo Sim. que meu corpo é de tal forma, eu entendo que meu corpo é como ele é, porque eu entendo que da outra pessoa é diferente, então dá uma referência. Quando se trata de referência, é necessário, a gente precisa de referência. Não no sentido de eu idealizo aquela pessoa, mas eu entendo, né, onde eu tô, porque tem pessoas diferentes de mim. Mas a partir do ponto que a pessoa começa a se comparar para se depreciar e para se punir, aí já é uma outra questão, que é muito mais difícil dela conseguir lidar sozinha. Porque às vezes ela se entende no mundo com comparação. Estava falando também essa semana com uma paciente que cresceu sendo comparada com a irmã. Então ela foi inserida no mundo com comparações o tempo todo. Então é claro que quando ela vai para a adolescência, para a vida adulta, ela continua falando dela, se diferenciando do outro, ainda não consegue falar dela. Muitos insights aqui com as suas falas. Muitos insights. Tereza, eu acredito que a gente falou muita coisa aqui que pode ajudar a galera aí que tá com alguma dificuldade com a alimentação, algum transtorno alimentar, tá buscando emagrecer ou, enfim, tá tentando lidar melhor consigo mesmo aí com a alimentação. Muito obrigado pela presença aqui, pela participação. O microfone é seu, se quiser deixar mais algum recado para a galera. Vou deixar as redes sociais da Tereza aqui embaixo, pessoal. Quem quiser saber um pouquinho mais do trabalho dela, é só clicar aqui embaixo, vai estar tudo linkado. Vai lá, Tereza, pode falar o que Eu você que tiver. agradeço, Rafa, pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Mas, assim, uma última coisa que eu acho importante, sinalizar e informar, é que muitas pessoas acabam não buscando terapia por conta de questões financeiras. Só que existem muitos psicólogos que atendem a preço social, isso é uma prática comum entre a nossa classe, porque a gente sabe que nem todos conseguem pagar o valor integral de sessão. E também tem todas as universidades que tiverem curso de psicologia, têm atendimento social também. Então as pessoas, independentemente do estado que elas tiverem, elas podem buscar essas universidades e entender como elas podem ser atendidas dentro do curso de psicologia por estagiários ali, que são supervisionados por psicólogos experientes. Então, é importante falar disso para que as pessoas entendam que não é algo que ela precisa ter a condição financeira X para ir para terapia. E eu gosto de falar isso para as pessoas entenderem que pode ser muito acessível para todo mundo, é acessível, só que muitas pessoas não sabem disso. Então, acabam, né, postergando a busca por terapia por essa questão. Então, se a questão for essa, né, você pode buscar terapia e se entender muito melhor, ter uma relação com a alimentação, com o corpo muito melhor, e tudo isso para ter uma qualidade de vida melhor, né, no final das Sim. contas é isso. Sim.
Ó, dica excelente, excelente de verdade. Galera, é isso aí. Bora treinar, bora cuidar da mente. Valeu.